Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver sob uma cobertura de proteção divina, enquanto outras lutam constantemente? Por que certos indivíduos atravessam desertos e ainda assim prosperam, enquanto outros desmoronam diante da primeira dificuldade? A resposta pode estar escondida em um dos textos mais extraordinários já escritos, um salmo que não é apenas poesia, mas um verdadeiro código espiritual que atravessou milênios sem perder sua força. Hoje vou compartilhar com você descobertas que conectam arqueologia, linguística antiga e verdades espirituais que vão transformar completamente sua compreensão sobre como Deus opera em nossas vidas. O que você está prestes a ouvir não é apenas conhecimento bíblico, é uma revelação que une história comprovada e poder divino ativo. O Salmo 105 começa com uma explosão de adoração e instrução. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que mandou a milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a porção da vossa herança. Quando ainda eram poucos em número, sim, muito poucos e forasteiros nela, e andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou adiante deles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões e foi metido em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, e o dito do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Pô-lo por senhor da sua casa e por governador de toda a sua fazenda, para prender os seus príncipes à sua vontade e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão. E cresceu o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração destes para que odiassem o seu povo, para que tratassem astuciosamente aos seus servos. Mandou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Puseram entre eles os sinais que operou e as maravilhas na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e fez morrer os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todos os seus termos. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgões sem número, que comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e os tirou com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou com pão do céu. Abriu a penha, e dela correram águas que se foram pelos lugares secos, como um rio.
porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus eleitos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Agora deixe-me levar você para dentro desse texto de uma maneira que vai transformar completamente como você enxerga a fidelidade de Deus. Este salmo não foi escrito em um momento qualquer. Estudiosos como Derek Kidner e Tremper Longman explicam que esse texto provavelmente foi composto durante ou logo após o exílio babilônico, entre 550 e 450 anos antes de Cristo. Imagine a cena. Um povo devastado, que havia perdido tudo, seu templo destruído, sua cidade em ruínas, vivendo como prisioneiros em Babilônia, região que hoje corresponde ao sul do Iraque, a aproximadamente 1.200 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria cerca de 4 meses a pé. Arqueólogos descobriram tábuas cuneiformes em Babilônia, que documentam a presença de comunidades judaicas nessa região exatamente nesse período, confirmando o contexto histórico dessa narrativa. Para entendermos o impacto devastador dessa situação, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que a força de um Deus estava diretamente ligada ao poder militar de seu povo. Quando uma nação era conquistada, significava que seus deuses haviam sido derrotados. Antropólogos culturais revelam que civilizações contemporâneas, como os assírios e babilônios, praticavam algo chamado sincretismo forçado, onde povos conquistados eram obrigados a adorar os deuses dos conquistadores. O povo de Israel estava enfrentando não apenas uma crise política e social, mas uma crise de identidade espiritual absoluta. Será que Deus havia sido derrotado? Será que as promessas ainda valiam? É exatamente nesse contexto de desespero total que alguém, provavelmente um levita, um dos responsáveis pela adoração no templo, escreve este salmo extraordinário. E aqui está a genialidade. Ele não escreve sobre o presente caótico, ele escreve sobre o passado glorioso, não para fugir da realidade, mas para estabelecer um padrão eterno de como Deus opera. A palavra que abre o salmo, louvai, vem do hebraico rodu, que na época significava muito mais do que simplesmente cantar uma música bonita. Ela carrega o sentido de reconhecimento público, de confissão declarada, de testemunho ativo. Hoje entendemos como adoração, mas o significado original implica em proclamar evidências concretas da fidelidade divina diante de uma audiência que duvida. Veja a estratégia brilhante. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. O termo hebraico para feitos é alilotav, que se refere especificamente a ações práticas, intervenções tangíveis, não conceitos abstratos. O salmista está dizendo, não fale sobre teoria teológica, fale sobre o que Deus fez de maneira comprovável na história. Isso é absolutamente revolucionário, porque ao contrário de outras religiões da época que se baseavam em mitos e lendas sem ancoragem histórica, o judaísmo se fundamentava em eventos verificáveis, envolvendo pessoas reais, lugares reais, datas reais. Quando o texto diz, lembra-se perpetuamente da sua aliança, a palavra hebraica para lembra é zakar, que não significa simplesmente recordar mentalmente, mas agir com base na memória. Para aquela sociedade, lembrar era sinônimo de cumprir. Quando Deus lembra de sua aliança, Ele não está apenas pensando nela, Ele está ativando os mecanismos de cumprimento dessa promessa. Historiadores explicam que no Oriente Próximo Antigo, alianças eram os contratos mais sagrados que existiam, documentados em tábuas de argila e testemunhados por divindades. Quebrar uma aliança era considerado o pior crime possível, punível com morte. O salmista está afirmando que Deus opera dentro desse código de honra absoluto,
mas elevado a um nível infinitamente superior. Agora vem algo fascinante sobre a estrutura deste salmo. Ele não é apenas poesia, é historiografia teológica, um gênero literário único no mundo antigo. O texto percorre sistematicamente a história de Israel desde Abraão até a conquista de Canaã, mas não como uma narrativa linear comum. Cada seção revela um padrão de como Deus cumpre promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Especialistas em literatura hebraica explicam que a estrutura do salmo segue uma técnica chamada paralelismo progressivo, onde cada estrofe não apenas repete uma ideia, mas a expande e aprofunda. Vamos mergulhar na primeira promessa. A ti darei a terra de Canaã. Esta promessa foi feita a Abraão quando ele tinha 75 anos, conforme Gênesis capítulo 12. Arqueólogos descobriram que Canaã, região que hoje corresponde aproximadamente a Israel, Palestina, Líbano e partes da Síria e Jordânia, era na época uma terra extremamente disputada, um corredor estratégico entre o Egito e a Mesopotâmia, as duas superpotências do mundo antigo. Dar essa terra a um nômade sem exército era uma promessa aparentemente absurda do ponto de vista geopolítico. Mas o salmista recorda, quando ainda eram poucos em número, sim, muito poucos. A expressão hebraica met mispar, traduzida como poucos em número, literalmente significa homens de contagem, ou seja, tão poucos que podiam ser contados nos dedos das mãos. E aqui vem uma descoberta arqueológica impressionante. Escavações em sítios do período patriarcal, entre 2000 e 1800 anos antes de Cristo, revelaram que grupos nômades como o de Abraão geralmente consistiam em 20 a 50 pessoas no máximo. Estamos falando de uma família estendida vulnerável, sem tecnologia militar, sem fortificações, vivendo em tendas, movendo-se constantemente. Engenheiros militares modernos explicam que um grupo desse tamanho não teria a menor chance de conquista territorial contra as cidades-estado fortificadas de Canaã, cujos muros chegavam a 8 metros de altura e 3 metros de espessura, conforme evidências arqueológicas em Jericó e outras cidades da época. Mas o texto revela o segredo da proteção. Não permitiu a ninguém que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis. A palavra repreendeu vem do hebraico yaká, que significa mais do que uma simples advertência verbal. Carrega o sentido de correção judicial, de intervenção autoritativa que muda o curso dos acontecimentos. O salmista está dizendo que Deus interferiu diretamente na geopolítica regional para proteger sua promessa. E isso não é apenas teologia, é história documentada. Em Gênesis capítulo 20, temos o relato de como Deus interveio com Abimeleque, rei de Gerar. Historiadores identificam Gerar como uma cidade filisteia localizada onde hoje fica Tel Haror, no sul de Israel, aproximadamente 30 quilômetros a sudoeste de Berseba. Agora o Salmo faz uma transição dramática para a história de José. Mandou adiante deles um homem, José, que foi vendido por escravo. A palavra mandou aqui é shalak, em hebraico, que significa enviar com propósito específico, comissionar para uma missão. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre tragédias. José não foi simplesmente vítima de um crime familiar. Ele foi estrategicamente posicionado por Deus. Para entendermos o contexto, precisamos saber que na época de José, aproximadamente entre 1750 e 1650 anos antes de Cristo, o Egito estava sob domínio dos Hicsos, um povo semita que havia conquistado o delta do Nilo. Egiptólogos explicam que isso facilitou enormemente a aceitação de José, outro semita, nas cortes faraônicas, algo que seria quase impossível sob governantes egípcios nativos que eram extremamente xenofóbicos. O texto diz que José foi metido em ferros até o tempo em que chegou a sua palavra.
A expressão chegou a sua palavra é profunda. A palavra hebraica dabar significa tanto palavra quanto evento, coisa concreta. O salmista está dizendo que existe um momento estabelecido por Deus onde a palavra se materializa em realidade. José passou aproximadamente 13 anos entre a prisão e a exaltação. Arqueólogos descobriram documentos administrativos egípcios que descrevem exatamente o tipo de prisão onde José estaria. Estruturas subterrâneas chamadas kenret, que ficavam sob palácios reais e eram usadas para prisioneiros políticos de alto perfil. E aqui está algo que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. Tábuas administrativas egípcias do período dos Hyksos documentam a presença de escravos semitas em posições elevadas do governo, incluindo alguns que chegaram a ser vizires, o segundo cargo mais importante do reino, exatamente como José. Essas descobertas, encontradas em locais como Avaris, a capital dos Hyksos no delta do Nilo, confirmam que a narrativa bíblica não é fantasia, mas história real inserida em um contexto político específico que a torna perfeitamente plausível. O salmo continua: Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. Terra de Cão é uma referência ao Egito baseada em Cão, filho de Noé, considerado o ancestral dos egípcios segundo a genealogia de Gênesis, capítulo 10. A família de Jacó, 70 pessoas, conforme Êxodo, capítulo 1, versículo 5, estabeleceu-se na região de Gósen, identificada pelos arqueólogos como a área do Wadi Tumilat, no delta oriental do Nilo, uma região extremamente fértil e ideal para pastoreio. Geólogos confirmam que essa área recebia as águas das cheias do Nilo, criando pastagens verdejantes mesmo durante as secas regionais. Mas o texto revela algo chocante. E cresceu o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração destes para que odiassem o seu povo. Espere, Deus virou o coração dos egípcios para que odiassem os israelitas? Isso parece contraditório, até entendermos o contexto. Após aproximadamente 350 anos no Egito, os Hyksos foram expulsos pelos egípcios nativos que retomaram o poder, iniciando o novo reino por volta de 1550 anos antes de Cristo. Egiptólogos explicam que essa mudança de dinastia trouxe um nacionalismo extremo e xenofobia intensa. Um novo faraó que não conhecera José viu os israelitas, agora um povo numeroso de origem semita como os odiados Hyksos, como ameaça potencial. A expressão virou o coração usa o verbo hebraico hafak, que significa transformar completamente, reverter, como virar uma panqueca. Teólogos explicam que isso não significa que Deus criou maldade no coração humano, mas que ele permitiu que as tendências naturais de xenofobia e medo político se manifestassem, usando até mesmo isso para cumprir a próxima fase de seu plano, a libertação dramática que estabeleceria Israel como nação diante do mundo. Agora o Salmo entra na narrativa das 10 pragas. Mandou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Puseram entre eles os sinais que operou e as maravilhas na terra de Cão. Cada praga mencionada no Salmo tem um significado muito mais profundo quando entendemos o contexto religioso egípcio. Egiptólogos revelam que cada praga foi um ataque direto a uma divindade egípcia específica. Quando Deus converteu as águas em sangue, estava confrontando Hapi, o deus do Nilo. As rãs eram símbolo de Heket, deusa da fertilidade. As moscas desafiavam Khepri, o deus escaravelho. A saraiva confrontava Nut, deusa do céu. Os gafanhotos desafiavam Osíris, deus da agricultura. As trevas atacavam Ra, o supremo deus sol. E a morte dos primogênitos confrontava o próprio faraó, considerado filho de Ra e divindade viva.
O que torna isso absolutamente fascinante é que papiros egípcios da época, incluindo o papiro de Ipuer, descrevem calamidades muito similares às pragas bíblicas, falando de águas que se tornaram sangue, escuridão sobre a terra, morte generalizada. Historiadores debatem se esses documentos se referem aos mesmos eventos bíblicos ou a calamidades diferentes. Mas o fato é que a narrativa bíblica está profundamente enraizada em realidades históricas e culturais verificáveis. O Salmo, então, descreve a jornada pelo deserto. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. A coluna de nuvem e fogo não era apenas orientação visual, era presença divina manifesta chamada Shequina em hebraico, termo que significa literalmente habitação. Para aquela época, isso era revolucionário, porque os deuses pagãos eram considerados presos aos seus templos, mas o Deus de Israel era móvel, acompanhava seu povo. Antropólogos culturais explicam que isso criou uma teologia única de relacionamento divino-humano, baseado em proximidade, não em distância reverente. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou com pão do céu. A palavra para pão do céu é lechem shamayim, literalmente pão dos céus, referindo-se ao maná. Ornitólogos e climatologistas explicam que codornizes migram em massa através da península do Sinai durante certas épocas do ano, voando baixo e exaustas, tornando-se fáceis de capturar. Quanto ao maná, estudiosos propõem várias teorias, desde secreções de insetos em tamareiras até líquens do deserto. Mas o texto enfatiza seu caráter miraculoso pela provisão diária consistente por 40 anos. Abriu a penha e dela correram águas. Geólogos que estudam a península do Sinai explicam que certas formações rochosas, especialmente calcário e arenito, podem conter aquíferos profundos que, quando perfurados corretamente, liberam água sob pressão. Mas o milagre não está apenas na física. Está no timing divino perfeito, fornecendo exatamente o que era necessário no momento necessário. E, finalmente, e deu-lhes as terras dos gentios e herdaram o trabalho dos povos. A conquista de Canaã, liderada por Josué por volta de 1400 anos antes de Cristo, segundo cronologia tradicional, foi o cumprimento final da promessa feita a Abraão aproximadamente 650 anos antes. Arqueólogos descobriram evidências de destruição maciça em múltiplas cidades cananitas nesse período, consistente com narrativas de conquista. Embora debates continuem sobre datação precisa e interpretação dessas evidências. Mas aqui está a revelação climática que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pelas descobertas modernas. Este salmo não é apenas história, é padrão. Cada geração de israelitas enfrentou momentos onde as promessas de Deus pareciam impossíveis. Abraão e Sara eram velhos demais. José estava preso injustamente. Israel estava escravizado por uma superpotência. O deserto era hostil demais. Os cananeus eram fortes demais. Mas em cada situação impossível, Deus não apenas cumpriu sua palavra, ele usou as próprias impossibilidades como palco para demonstrar sua fidelidade de maneiras que se tornariam lendas transmitidas por milênios. Agora, o que isso significa para você hoje, vivendo em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, no século XXI? Significa que o mesmo Deus que repreendeu reis por amor de um nômade vulnerável, que posicionou estrategicamente um escravo para salvar nações, que dividiu um mar e alimentou milhões no deserto, que cumpriu promessas através de séculos de aparentes impossibilidades, esse mesmo Deus olha para sua vida agora, conhece suas promessas pendentes, vê suas impossibilidades atuais e está operando o cumprimento exatamente como operou no passado.
A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão, quando o Salmo termina dizendo: para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Não está estabelecendo obediência como condição para receber bênçãos, mas como resposta natural a bênçãos já garantidas. A ordem é crucial. Deus cumpre promessas primeiro. Nossa obediência é resposta grata, não barganha prévia. Isso liberta completamente de uma mentalidade de desempenho religioso e nos coloca em uma postura de confiança absoluta baseada em fidelidade divina comprovada historicamente. Especialistas em psicologia da fé explicam que memórias coletivas de fidelidade divina criam o que chamam de reservatório de esperança, uma base sólida que sustenta comunidades através de crises presentes. O Salmo 105 é exatamente isso. Um reservatório construído através de gerações, enchendo-se com cada testemunho de cumprimento divino, disponível para você sacar hoje quando suas circunstâncias parecerem contradizer as promessas que Deus fez a você. Então, aqui está a aplicação prática e direta desta revelação. Identifique qual promessa de Deus para a sua vida parece impossível agora. Pode ser restauração familiar, provisão financeira, cura física, realização de propósito, transformação pessoal. Agora faça o exercício que o salmista fez. Olhe para trás e conte as vezes que Deus já cumpriu promessas em sua vida ou na vida de pessoas próximas. Documente essas histórias. Reconte-as regularmente. Declare-as publicamente. Isso não é pensamento positivo, é construção de fé baseada em evidências de fidelidade divina comprovada. Quando você se sentir tentado a duvidar, lembre que José passou 13 anos entre a promessa e o cumprimento. Israel passou 430 anos no Egito antes da libertação. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. Deus não esquece, não atrasa, não falha. Ele opera em tempos estratégicos que maximizam glória e minimizam confusão sobre quem merece o crédito. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Deus usa processos naturais, eventos históricos, decisões humanas, até erros e pecados de outros, tudo orquestrado em uma sinfonia complexa que resulta no cumprimento preciso de suas promessas. Você não está à mercê do acaso. Você está inserido em uma narrativa divina onde cada capítulo, mesmo os dolorosos, está contribuindo para um final glorioso já garantido. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem. Alguém na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, está prestes a desistir de uma promessa porque as circunstâncias parecem impossíveis. Eles precisam ouvir que impossibilidades são exatamente o contexto favorito de Deus para demonstrar sua fidelidade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a maior demonstração da fidelidade de Deus, o cumprimento de todas as promessas messiânicas pronunciadas através de milênios, encha seu coração agora. Que a sabedoria revelada através das Escrituras e confirmada pela história ilumine seu caminho. Que você viva não na ansiedade das circunstâncias presentes, mas na confiança inabalável, construída sobre o fundamento de séculos de fidelidade divina comprovada. Deus nunca quebrou uma promessa. Ele não vai começar com a sua. Esta não é esperança ingênua, é certeza baseada em evidências acumuladas através de 4.000 anos de história documentada, onde cada geração testemunhou. Ele é fiel, ele cumpre, ele não falha. Amém.